marchand, palavra de origem francesa que significa comerciante ou negociante, mas que tem um significado próprio no mundo da arte. Um marchand de arte é um negociante de obras de arte, mas é também alguém que atua como intermediário entre artistas e compradores, colecionadores, galerias, museus. Pode ajudar a promover artistas, organizar exposições, definir preços. Porque hoje é domingo, abrimos a revista do Expresso e lá encontramos Artur Pires de Lima, o marchand, no topo do mundo. O marchand divide o tempo entre Lisboa e Paris, executando um trabalho de detetive de arte na pista da próxima descoberta. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Na reportagem da RTP, a história de um marchand que vendeu em 2023 um quadro de um artista português do século XVI ao Museu do Louvre. Se recuarmos até à década de 60 do século passado, encontramos um outro negociante de arte que também andou entre Paris e Lisboa, mas não só. Artur virou as costas ao banco do avô e, como nenhum outro português, moveu-se por entre as fortunas e os maiores negócios de arte da Europa, dos Estados Unidos e até do chá da Pérsia. A ligação nuclear ao crítico alemão Heinz Berggruen ajudou a construir uma carreira como negociante de arte. A escritora Françoise Sagan e a cantora Juliette Gréco, a feminista Simone de Beauvoir, o filósofo Jean-Paul Sartre, o escritor Luís Aragon. Recordados desta forma enfileirada, estes nomes grandes das artes e cultura dão-nos uma perspectiva de quão preciosa foi a vida de Artur Pires de Lima. A Boémia em Paris deu-lhe conhecimento e ensinamento. Nova Iorque, Madrid e Luanda fizeram parte do percurso. Com 85 anos, vive hoje em Lisboa. Para contar esta história carregada de glamour, conversamos com a jornalista e escritora Joana Leitão de Barros. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Joana Leitão de Barros. O nome de família Pires de Lima não revela uma ascendência importante no mundo da banca, que Artur chegou a experimentar, mas que cedo abandonou, porque esse não era o seu destino. Noutras famílias havia a pressão de fazer parte do negócio da família. Ele não foi pressionado a fazer esse caminho? Ele foi pressionado, desvalorizou a pressão. As memórias familiares são sempre... há uma parte de reconstrução, não é? Exatamente. E há uma parte em que nós somos essas memórias e, portanto, por vezes, não foge-nos essa isenção. Mas este artigo dá precisamente voz às memórias do Artur. Ele tem 85 anos, eu conversei com ele em várias sessões e, portanto, essa memória está quase intocada, não é? Posso acrescentar que ele tem um sentido de humor e uma delicadeza que eu penso que não foram transpostas completamente para o texto. É difícil, mas não é? A memória está lá. Sim, ele chegou a experimentar quer o banco do avô, quer um banco em Londres, o Lloyds, escreves tu. Exatamente. Mas quando é que começa a vida profissional de Artur Pires de Lima no mundo das artes? É em Londres, exatamente, tem alguma coisa a ver aqui com a experiência que ele fez lá no Lloyds? Sim, está ligado precisamente a essa experiência no Lloyds. Portanto, é a segunda experiência que ele faz nas finanças. É com essa experiência que ele percebe que não quer mesmo ir fazer das finanças a sua vida e começa a dar por si a frequentar as casas leiloeiras, atraído por por tudo o que se passa ali. Ele contou-me com graça que não saía da porta das casas leiloeiras, começou a conhecer pessoas, a começar a perceber um bocadinho mais também, não é? A ganhar conhecimento das antiguidades. Portanto, ele entra no negócio da arte através das antiguidades.
Mas para chegar a ser um importante marchand, antes mesmo de ser um conhecedor de arte, Arthur foi um bom vivant a viver a noite em Paris. As pessoas que conheceu nessa fase, antes de ser recrutado pelo exército português e destacado para Angola durante 2 anos, que importância é que tiveram na vida dele? Essas primeiras pessoas, nomes grandes da cultura e das artes no geral, não é? Sim, foram marcantes, foi um período marcante, ele tinha 20 e poucos anos, teve a educação normal da alta burguesia, e ele dizia-me: Joana, eu de repente era o portuguesinho que conhecia artistas que tinham sido perseguidos pela Gestapo, figuras da resistência, artistas que tinham fugido da Alemanha, e isso foi um abanão enorme nas convicções dele, na maneira dele ver o mundo. E a partir daí, claro que foi essa boémia, foi uma parte muito divertida da vida dele, ele diz com muita graça. Conheciam-se pessoas interessantíssimas. Sem dúvida nenhuma. Nós pensamos que lá à porta do New Jimmy's conhecia a Juliette Gréco. Exatamente. São memórias fantásticas, de facto, não é? Nós já regressamos ao apelido Cupertino de Miranda, avô materno, exatamente para nos apresentares a mãe de Arthur, que o acompanhou em muitas incursões no mundo da cultura. Por agora olhemos para a entrada em cena de outro grande banqueiro, Manuel Ricardo Espírito Santo, sobretudo para salientar que é nesta época que Pires de Lima também conhece, eu não sei se vou dizer o nome correto, da forma correta, Heinz Berggruen, que é alemão. Berggruen, sim. É citado no texto que escreves a dizer que Manuel Ricardo Espírito Santo foi como um segundo pai para ele. E Berggruen, que tem hoje um museu em seu nome, em Berlim, com obras que o próprio doou à cidade, que importância é que teve para ele ser marchand? Berggruen é como se fosse um mentor dele. É quem o faz ler, quem o faz perceber a pintura moderna. É essencial, é um pilar mesmo na vida dele. O Manuel Ricardo Espírito Santo tem outro lugar, é também um pilar, mas é mais o chão, a sensatez. Eu estou convencida que ele lhe deu aval para os primeiros investimentos do Arthur. Eu vi uma dedicatória do Berggruen para o Arthur em que evoca as grandes aventuras que vivemos juntos. E é um bocadinho assim, havia muito risco, havia muita paixão nestes investimentos. Até porque, deixa-me interromper-te, porque muitas vezes os marchands são também eles, arriscam na promoção de um determinado pintor, não é? Ajudar a que ele se torne importante, e isso tem um risco enorme associado. Isso é um risco enorme, exatamente. É um salto de fé também, é um salto de fé. O Manuel Ricardo Espírito Santo, eu acho que talvez, isto é um talvez, tenha percebido que ele estava a fazer a sua carreira sem estar à sombra do dinheiro da família, não é? O que ele fazia era comprava, com a margem que ganhava, reinvestia e avançava assim, de investimento em investimento. E assim se leva uma vida, não é? E assim se levou a vida. Sempre muito com arriscado. Muitos altos e baixos, Exato. uma vida muito cheia, com muitos altos e baixos, e com muita paixão pela arte moderna, isso sem dúvida. No teu texto percebe-se bem isso. Recordando, aliás, Berggruen, que outros nomes grandes para a sua formação aparecem nesta fase pós-militar ainda em Paris? Há um crítico de cinema, não é? De arte, que tu referes no texto, mas que eu não tenho memória de... Douglas Cooper. Exatamente, não é? o Cooper, exatamente, o Cooper. Exatamente, sim, é importante. Isto é, no fim de contas, são pessoas e críticos que gravitam um bocadinho ali à volta do Berggruen, que se tornam uma rede em que ele está inserido também. E isso vai fazer toda a diferença, porque não são só as relações sociais, porque realmente ele faz parte de uma elite, não beneficiando diretamente do dinheiro da família, ele beneficia dos conhecimentos, não é? Isso não há dúvida nenhuma. Sim, ao longo do tempo, mas também já lá vamos à parte, quando falarmos da mãe, de conhecimentos ao mais alto nível, quando iam para Salzburgo anualmente assistir a concertos. Por esta altura, acaba o seu destacamento militar, o pai morre, continua a conhecer grandes nomes das artes e passa mais tempo em Lisboa. Desilude-se com o que encontra na capital portuguesa, depois de ter vivido Londres, Paris... Ai, com certeza, é um desencanto total. Ele, neste momento, ele percebe que já é um estrangeirado, e já não há volta a dar. E fica pouco tempo por cá, é isso? Fica pouco tempo por cá,
E logo que pode, regressa a Paris, começa a perceber também se passa muita coisa nos Estados Unidos, portanto começa a conjugar Londres, Paris E os Nova Estados Iorque, Unidos. não é? Muito, Nova muito Iorque, em Nova sim. Iorque. Artur Pires de Lima é um marchand com alguma relevância. Para quem nos ouve, ter uma noção mais clara do que a vida dele era a comprar e a vender arte, vamos começar por lembrar os principais pintores quadros que lhe passaram pelas mãos. A verdade é que ele, ao longo das sessões, das conversas que nós fomos tendo, iam surgindo os nomes. E eu não estou nada certa, porque ele, como teve esta vida muito aventureira, a mudar de cidade em cidade, perdeu uma parte da documentação, perdeu uma parte das cartas, tem os catálogos mais importantes, tem fotografias dedicadas, mas há muita coisa que se perdeu. E, portanto, nas nossas conversas era incrível, porque cada vez ele falava de um quadro como se fosse uma coisa normalíssima, um Degas, um Matisse, o Kandinsky, o Braque, eram... Também teve Picassos pela mão, passaram-lhe pela mão, não é? Sim, porque o Berggruen tinha um núcleo muito forte de Picassos e através dele ele conheceu muito bem a obra do Picasso. Mais fácil de ser mais certo em relação aos notáveis clientes que ele teve, porque alguns deles eram portugueses, não é? Vamos lembrar quem eram eles, os principais. Pois, o grupo mais reduzido eram realmente os portugueses e central era o colecionador Jorge de Brito, sem dúvida. O Artur Pires de Lima conta que muitas vezes para conseguir convencer os proprietários a vender o Picasso, comprou para Jorge de Brito, os Vieira da Silva, isso tudo, ele argumentava que o Jorge de Brito estava a fazer uma coleção de arte moderna para Portugal. Portugal não tinha uma coleção de arte moderna e que isso facilitava o negócio. Isso não era uma completa verdade ou realidade, havia uma hipótese em cima da mesa, mas ele valeu-se muitas vezes disso para ganhar a simpatia dos grandes proprietários que pensavam, bem, Portugal não tem uma coleção de arte moderna, e gerava uma simpatia. Para trazer para cá algumas das grandes obras. Mas ele não fez negócio apenas com portugueses, vendeu a outras grandes coleções no mundo e até em museus. Que histórias é que vale a pena recordar? Bem, essas histórias, voltamos outra vez, foram filtradas pela memória de Artur Pires de Lima, não é? Mas para ele, ao nível em que ele trabalhava, era naturalíssimo vender para a Tate Gallery, para o Centro Pompidou, para o Museu Thyssen, era a normalidade para ele. A verdade é que ele se tornou conhecido e respeitado pelos pares. E isso é um facto no mundo, e talvez por isso falava-se em Portugal, que havia um português a negociar num outro nível, não é? Chegada a Revolução de Abril, regressamos ao início da história, ao avô Cupertino de Miranda e ao Banco Português do Atlântico. Anos antes tinha sido alvo de uma disputa com António Champalimau, depois acabaria a ser nacionalizado no período revolucionário. Pires de Lima não quis ser banqueiro, já falámos sobre isso, mas olha, quando se lê o teu texto, ele olha para a história do BPA como se aquilo se chamasse o Banco Cupertino de Miranda, como se o legado da família fosse aquele e, portanto, ele quer recordá-lo, não é? Eu tenho uma certa admiração pelo avô. Ele tem uma admiração pelo avô, sem dúvida, mas eu não acho que exista essa confusão. Eu acho que ele convive bem com a ideia de que nem o banco, nem a fundação, foi constituída depois, tem alguma coisa a ver com a vida dele. Não, eu não digo a vida dele, eu digo, quando leio, já agora, ao ler o teu texto, é a vida ou seja, o retrato da família passa por ali, não o dele, ele tem é quase um quadro à parte, não é? Sim, ele tem orgulho, tem muito orgulho dos avós, de ambos os avós, do ramo Pires de Lima, Santo Tirso, exato, e dos avós Cupertino de Miranda. Foram muito presentes na infância do Artur Pires de Lima e dos irmãos, com certeza. Havia muitas férias, muitos concertos, muitas idas a museus, mesmo com os avós, é engraçado. Portanto, há muita proximidade e aos 85 anos ele ainda evoca programas com imensos pormenores, programas que fez com os avós, viagens. E ele tinha o mesmo nome do avô materno,
Artur, não é? Cupertino É Miranda, verdade, isso e ele é Artur importante. Pires de Lima. É a grande referência familiar da vida dele, ou esse lugar é ocupado pela mãe, uma mulher progressista, livre? Como é que ele descreve a mãe, que morreu com 101 anos, salvo erro? É verdade, teve uma longa vida. A mãe era uma senhora, era uma progressista, sim, sim, uma mulher com uma grande personalidade. E realmente eu penso que o filho Artur, mesmo pela experiência mais cosmopolita que depois teve, acabou por como que reafirmar uma série de convicções que a mãe tinha. E a mãe era de esquerda, rodeava-se de pessoas de esquerda. O Artur conta-se que era muito jovem, quase criança, e que uma vez a mãe foi para a esquadra porque presenciou uma situação de repressão da polícia e contestou e foi parar à esquadra. Eu lembro-te disso. Ela era muito desalinhada com o conservadorismo da altura, não há dúvida. Mas Depois tinha, aquela tinha uma ligação à cultura muito forte, não é? E à música tinha clássica. aquela particularidade do Vítor Hugo, era uma paixão na vida Certo, dela. na literatura. E o Artur contava que era muito mal visto, tinham quase que segredar, não era bem visto. E depois ainda se dá que os pais do Artur Pires de Lima tentam salvar o casamento, fazem várias tentativas, mas a mãe quer o divórcio. Por várias vezes a mãe quer o divórcio e acaba por se divorciar. E então esta senhora tem uma segunda vida em que é feita muito em paralelo com o filho, embora sempre tenham vivido em casas separadas, tenham alguma autonomia, mas ela passa grandes temporadas com o filho e acabam estes amigos, artistas, este círculo das artes, acabam por se tornar também muito próximo dela. E, portanto, é uma segunda vida que a Maria do Céu Cupertino Miranda tem através deste filho também. E só mesmo para recordar, finalmente, para fecharmos a nossa conversa, um episódio que está no teu texto que mostra a ligação que ele tinha também à mãe pelo lado da cultura. Eles iam anualmente a Salzburgo e ficavam em casa de um dos mais importantes maestros daquele festival. Certo, mas é assim, muitas daquelas, o Valentim, por exemplo, a Jacqueline de Ribe, que eu acho que não se pode falar do Artur sem se falar da Jacqueline de Ribe. Ele, a primeira vez que ele me falou dela, ele viu descrédito total nos olhos dele quando eu lhe disse que não sabia quem era a Jacqueline de Ribe. A Jacqueline de Ribe era realmente um ícone, era uma designer, uma aristocrata, casada com um banqueiro também, mas que superou... Casa onde ele ficava várias vezes, não é? E onde conheceu o Jean d'Ormesson. Ele tem uma frase muito engraçada. Ele tem grandes amigos comunistas, tem o Jean d'Ormesson também, um intelectual de direita, e ele disse-me isso várias vezes. A arte, muitas vezes, dilui o peso da ideologia. Aproxima tanto que dilui o peso da ideologia. Isto voltando à Jacqueline de Ribe. A Jacqueline de Ribe é também uma aristocrata que se torna uma empresária de sucesso. Ela faz produção para ballet, torna-se ela própria costureira depois de ser a musa do Yves Saint Laurent. É uma figura também muito forte e, portanto, o Artur acaba por estar rodeado de mulheres fortes, não só a Maria do Céu, mas a Jacqueline de Ribe. Toda a vida dele ali na Boémia em Paris aparecem muitas mulheres feministas, escritoras, músicas, muita gente. Não é? Exatamente. A Simone de Beauvoir é muito engraçado. Ele diz que falava com ela sobretudo de música e de ópera. E que ela lhe chamava Visum. Porque andava sempre com mulheres bem vestidas, não é? Dizes-te no texto. Portanto, era um bocadinho alfinetada nas raízes burguesas do Artur Pires de Lima. Mas foram amigos, foram bastante amigos. Para fechar a nossa conversa, Artur Pires de Lima é um homem bem com a vida, no sentido de sabe bem aquilo que viveu e é um homem preenchido. Absolutamente. Nas conversas não há uma sombra de um ajuste de contas, de um mal-estar, de uma incompreensão familiar, nada. É muito bom de ver.
ler na revista Uma Cozinha de Cortar à Faca, relato dos dias do fim de René Redzepi, o chefe do melhor restaurante do mundo. Murros, empurrões, gritos. Os abusos do chefe assombram o Noma, em Copenhaga. O artigo, que pode ler na revista do Expresso, é um original do New York Times e foi que fez cair Redzepi como chefe do restaurante mais bem classificado do mundo. De Irina Shev, reportagem num país onde o frio e a guerra caminham lado a lado e onde sobreviver se tornou um exercício cotidiano de resistência física e emocional. Kiev, onde a luz não é apenas luz, mas uma forma de continuar a existir. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.